Renan, eu acho que a gente tem que, pergunta sincera. Claro. Se o Bolsonaro tivesse no páreo, o Renan teria esse percentual? Vou fazer a pergunta agora sincera, com fundo do coração pra vocês. A eleição em 2026. Do jeito que tá o cenário hoje, se tiver o Ciro no pleito, vocês acham que vocês fazem mais voto que o Ciro? Majoritária? É bem possível, cara. Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta mesmo. Mas deixa eu Depende do só falar adversário. Eu vou dizer pra você, se for um adversário Bolsonaro true, se for um Flávio Bolsonaro, eu apostaria que sim. Eu também. Não, hoje O Ciro versus o PT e nós versus o Bolsonaro? Hoje o Renan já está pontuando. Não, mas essa é a pergunta. Minha pergunta Não, eu tô falando, eu tô colocando no cenário. 2022. Mas independente disso, a pergunta do Ricardo não é eleitoral para 26. A pergunta do Ricardo é qual a perspectiva de crescimento de vocês enquanto movimento, enquanto tendência, se o mundo está... exatamente, está apontando para outra direção. Ele está mudando. Exatamente, e tá deixando essas pautas obsoletas, assim como a CLT, Mas por é só exemplo. isso que Não, você mas responde. não, pera, mas tem um salto aqui entre a legislação trabalhista da CLT e a mudança de como se dá a dinâmica do trabalho produtivo, não necessariamente. Você vai dizer assim, não, porque tem que, por exemplo, sei lá, eu vou dizer que porque o trabalho produtivo tá sendo modificado, tá se modernizando, logo... Não faz sentido existir o 13º, não existe nenhuma relação de causa e efeito sobre uma coisa ou outra, tá? Porque eu acho que essa questão de... Não, mas é porque eles defendem acabar com isso, por exemplo. Acabar com o 13º, o que acontece? A gente nem teve tempo de responder isso. Não, tudo bem, mas... O instrumento político partido hoje, ele tá ultrapassado. Não. Entender, tá? Não, Claro, imagina. O instrumento político tal qual nós conhecemos como partido Ele tá modificado, mas não ultrapassado. Então, isso é um alerta que eu faço pra vocês. Antes da gente criar o nosso partido, a gente tava defendendo esses... de vocês repetir o fisiologismo tradicional. É óbvio. Mas vamos falar assim, pouco tempo. essa é uma pergunta central. Eu faço, inclusive, pra base de vocês. Então, Assim, qual que é a diferença substancial entre o partido, por exemplo, o MDB, o União Brasil, por missão? Não, tô falando então sério. completamente diferente. Cara, o nosso... Eu vou dar um exemplo pra Todo você. partido pode... Gente... O quê? Não, peraí. É muito diferente você fazer... Vamos organizar. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos entender. Eu entendi o que o Tamir falar. O PT tinha uma proposta e... Não, a diferença, Biel, quando o Fred fala que a instituição partido no Brasil hoje está desatualizada, não sei nem se foi essa palavra que você falou. Foi desatualizado? Desatualizado, coisa e tal, é porque o Fred é ultrapassado. O Fred tem uma palavra que é verdade. O partido hoje no Brasil se tornou um cartório, onde tem os seus caciques. E o MBL vai ter os seus caciques agora, a missão tem seus caciques. A única diferença pra mim que tô de fora é que lá no PL o cacique é o Valdemar. Lá no PSD, o partido é o Kassab. No Missão, o partido é o Renan e o Arthur. Não, pelo amor de Deus também. Não. É uma coisa que eu assim, cara, mesmo a diferença de vocês do PT é que um candidato é o Lula, é um ser humano. O outro é o Vou fazer uma pergunta agora importante pra vocês. Vou fazer uma pergunta importante agora pra vocês. Se no partido de vocês acontecer igual aconteceu o Novo, a maioria da base de vocês quiserem se virar bolsonarista. Não vão conseguir. Por quê? Porque a gente travou isso no estatuto. O nosso partido é completamente diferente dos outros, porque é o seguinte, a gente obriga vocês a seguir o estatuto? Diferente. Hã? O que obriga você a seguir o estatuto? A lei? É a lei que você não pode mudar? Não entendi. A cúpula não pode mudar? Não, calma. Uma vez você feito o estatuto, você tem travas dentro desse estatuto. Umas mais, outras menos permissivas. A nossa é muito pouco permissiva. Justamente por isso. Porque a gente, Tamir, diferente dos partidos tradicionais, que eles buscam qualquer um que tem voto. Você tem voto, não quero saber se você é trabalhista de direita, de esquerda, se você veste azul, se você veste amarelo, não interessa. Você tem voto, você vem pra cá. A gente não, a gente é um partido exclusivista. Você tem, foda-se que você tem voto. Eu quero saber o que você defende. Ah, você não tem voto, então vem. Um exemplo que a gente pode dar é o que aconteceu agora na Bahia. A gente descobriu, isso aqui não dá nem pra falar, mas a gente descobriu uma coisa que a gente não concordou, eu não posso acusar aqui, mas a gente falou, isso aqui é inexplicável, cara. Você tá fora com um cara que tinha mandato. Eu entendo isso, Arthur. Minha pergunta é simples o seguinte, amanhã você entender que essa lei que você colocou está travando. Você como cúpula. Você como cacique do partido. Não, calma, vamos lá. Aí você tem ferramentas pra você buscar isso. O nosso estatuto, ele é absolutamente... Existe. A lei, inclusive, ela manda você deixar. Você não pode fazer um partido ditatorial. E qual que é a diferença disso pra um pessoal, pro MDB, pro você, pro Brasil? Eu vou lhe dar a diferença. Primeiro eu vou falar sobre o Renan e o Ciro num pleito presidencial em 26. A primeira diferença aí, que eu acho que é muito importante, o Renan é um cara que ele liderou o MBL. A experiência política dele é de liderança do movimento civil. Ele é um cara que nunca foi testado em eleição, que nunca teve um cargo eletivo, cujo partido acabou de ser feito, e ele pontuou em pesquisa ele pontuou 3% do mesmo jeito que o Ciro fez na eleição, 3.000% antes de começar a pré-campanha. Então é plausível acreditar
que a gente já parte de uma base infinitamente melhor do que o Ciro. Porque o Ciro, com toda a experiência política dele, num partido que, pô, o partido do PDT tem décadas, fazendo tudo o que fez, um cara que já tá há 30, 40 anos no debate público, e ainda assim ele chegou na eleição e fez 3,5%, ao passo que o Renan está pontuando 3%. Mas isso então, essa é uma né? diferença importante, muito importante. O segundo ponto que eu queria levantar é a diferença entre a missão e os demais partidos que você chama de fisiológicos, e qual é essa diferença. Eu não quero me ater não aqui... Não é nem só o fisiológico, não, tá? Porque o pessoal, no caso, não é, né? Ok. Eu não quero me ater aqui a questões, digamos assim, jurídicas, de minudências do estatuto e tal. Não se trata disso, se trata de um certo ethos, de um certo espírito que a gente tem, que você pode dizer, vai se perder, daqui a 10 anos vocês vão estar tudo gordo aí. Não é sobre isso não, Ricardo. Não é sobre isso, juro que não é. É que assim, pode estar aqui sentado, qualquer liderança do pessoal falando a mesma coisa do ethos. Beleza, e eu não sei se o PSOL tem caso de corrupção, não sei como o PSOL é gerenciado, mas eu sei, por exemplo, do PDT. Do PDT eu sei. E do PDT eu sei mesmo. Porque lá na Bahia tem uma figura do PDT, que é o presidente do PDT, que é o Félix Mendonça, que eu sei quem é, porque o meu estado original é a Bahia. E o Félix Mendonça é o seguinte: o Félix Mendonça é um oligarca, moda antiga, um cara que era carlista, um cacique partidário, que tomou o PDT e que manda no PDT na Bahia, sendo que ele não tem nada a ver com nenhuma ideologia trabalhista, com corrente trabalhista, de porra, nada, entendeu? Ele não tem a ver com isso. Então, este cara é um cacique partidário num partido que, teoricamente, teria um programa trabalhista e que entregou a Bahia, que é o quarto maior, colégio eleitoral, para um cara que é um oligarca. No nosso caso, a gente não faz isso, não tá fazendo isso. A gente perdeu um cara, e ele tá citando aqui, que é o Sandro, que era a nossa única liderança da Bahia, grande de fato, que tinha voto, que era vereador, que ocupava uma posição fundamental pra gente tecer toda a estratégia política da Bahia, e a gente perdeu, não porque ele é corrupto, mas porque tem suspeita de que ele possa ser. E a gente cortou. Este nível de rigor interno, eu não sei. Aí você vai dizer, mas eu não sei se vai ser mantido. A gente vai manter. Não é questão dessa não, Ricardo. Não é questão dessa não. Se a gente mantiver esse nível de rigor interno, a gente vai ter um partido, sim, limpo, um partido programático, um partido sério, e somente um partido com essas características é capaz de fazer qualquer coisa na política brasileira. Mas só a questão do Renan, eu acho que a gente tem que, pergunta sincera. Claro. Se o Bolsonaro tivesse no páreo, o Renan teria esse percentual? Eu acho que mais ainda. Se o Bolsonaro fosse candidato a presidente... Aí, assim, cara, deixa eu falar uma coisa. Eu nem acho que isso aqui é uma discussão tão relevante para o livro amarelo, mas, assim, em termos de política, a gente entende bastante, cara, de militância, etc. O Bolsonaro, ele é um carro maior que está ficando cada vez menor. Ele está em decadência. As pessoas sentem esse cheiro. E a gente é uma corrente minoritária dentro da direita que está em franca expansão. E, novamente, um dos sintomas que você percebe é quando o picareta começa a mudar de barco. Quando o picareta começa a bater na tua porta. E a gente recusa eles, mas os picaretas estão vindo. Então, isso é um exemplo, assim. Eu digo pra você o seguinte, eu prefiro 1 milhão de vezes, disputar a eleição com o Bolsonaro truco. Seja o Jair Bolsonaro, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Eduardo Bolsonaro, com qualquer outro político do Centrão que vai fazer todas essas alianças, vai se vender como alguém da direita, com o apoio de todos os caciques do Brasil, e o Centrão é a maior corrente política do Brasil, maior do que liberalismo, esquerdismo, trabalhismo, é o Centrão, que fisiológico que manda no Brasil, e esse cara vai vir com muita força. Mas a minha questão não era nem essa.